Joia! E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Então vamos lá começar, vamos programar um pouquinho, vamos dar uma olhada no Visual Studio 2022. Eu tinha instalado ele anteriormente, mas tinha ficado um pouquinho lento na minha máquina. Aí eu precisei formatar para trocar o disco, colocar um SSD um pouquinho maior, e eu instalei ele. E achei legalzinho, está funcionando ok agora. Não sei se eles otimizaram o Visual Studio ou se foi minha máquina estava lerda mesmo, e aí que a formatação ficou melhor. A gente vai dar uma explorada aí pra gente ver. Chegam umas coisinhas interessantes referente à produtividade na desenvolver com ele. Então, o recurso de autocomplete tá bem legal. E mudou algumas coisas, né? Por causa da versão também. Se você for trabalhar com as versões novas do .NET aí, algumas coisinhas novas, a gente vai ver algumas coisas. Quantas coisas referente a isso aí no decorrer dos vídeos, tá bom? Então, primeira coisa, vamos criar um projetinho de console. Bem simples, só pra gente ver umas parada louca aí. Vamos lá no console app. Ah, vou deixar com esse nome mesmo que ele sugeriu aqui, tá? Console app. A gente já avança. E vamos ver aí na hora de criar. Vamos colocar aqui, ó, a versão que a gente tem mais trabalhada aí, que a gente tem bastante conteúdo no canal. Está ficando, na verdade já ficou sem suporte, né? A gente vai trabalhar com a versão 6. E aí a gente tem a primeira coisa aí que a gente tem que prestar atenção quando você estiver desenvolvendo o projeto, que é eu tenho isso daqui, ó, essa opção para não marcar, né, esses statements de top level. Eu vou deixar sem marcar, esse top level, para você ver como é que ele vai criar, tá? Ó, na hora de desenvolver, peço para ele criar a solução assim mesmo. Ele vai montar tudo para a gente, vai carregar e a gente vai ver as diferenças aí com o que a gente estava acostumado na versão 3.1, tá bom? Boa, projeto então criado. E a primeira coisa que você pode estranhar quando inicia aí o projeto de console, você clica assim na sua classe Program. E se você já criou alguns projetos aí usando o console, ele só tem agora essa linha aqui, ó, console write. Para escrever na linha e tem o Hello World. E ele não aparece mais a classe, né? Ó, a classe Program, o método main lá, o que é estático para iniciar. E ele tem até um exemplo aqui, né, falando, né, para ver mais informações sobre o que aconteceu. E ele está trabalhando com uma forma de referência, né, implícita. Então, na prática, ele vai ter aqui, ó, nesse cantinho, ó, essas duas, é, essas chaves, né, de referência. Se você clicar aqui nele, você vai ver que ele tem todas aquelas referências namespaces que você precisa para trabalhar, só que ele faz isso de maneira implícita, então você não vê. Você não precisa colocar ele, ele já entende que quando você for publicar, fazer o deploy da sua aplicação, você vai utilizar essas referências, tá? Então ele já consegue entender. Por exemplo, essa console é uma classe que faz parte do namespace do system, embora não esteja aqui explicitamente, você não colocou ela aqui, ele já entende que ela está lá. E a mesma coisa acontece para a declaração da classe program, o método estático main. Ele, quando você for compilar a aplicação, na hora dele gerar o código de máquina, né, o bytecode, ele vai colocar lá todo aquele código normal. Funciona como um açúcar sintático, o pessoal fala, né? Só para simplificar quando você estiver desenvolvendo. Então você pode fazer o código a partir daqui mesmo, sem se preocupar em criar a classe e o método, tá? Aí você pode estranhar então no começo, mas ele funciona, tá? Ele vai estar lá, tá? Vou dar um F10 aqui para a gente executar. Ele carrega, faz o build, e você vai ver que vai dar certo. Ó, então ele iniciou aqui a execução. Deixa eu só diminuir essa barrinha aqui um pouco. E aí se eu fizer aqui, ó, F10, ele vai escrever na tela. Olha lá, deixa eu trazer a janelinha aqui do console. E ele escreve lá o Hello World, tá? Se você não quiser trabalhar dessa forma, fala, mas é para mim é muito estranho, né? Como assim? Eu sei que tem a classe, como é que não aparece a classe? Quando você for criar a sua console, a gente vai criar mais uma, aí você marca aquela opção, aquele checkbox, que aí ele vai criar de forma explícita para você, tá? Vou avançar aqui, ó. Não utilizar esses statements de top level. Peço para criar e vamos ver a diferença agora. Ó, esse segundo, ó, quando ele for montar pra gente, agora sim.
Então ele cria o namespace, ele vai ter aqui certinho ó, o método, console, tudo para a gente utilizar, tal. E aqui tá o modo implícito, aqui global, né, das nossas referências, tá? Das diretivas. Então de console é isso, tá? Ele funciona da mesma forma, é só para você ficar comendo as coisas na tela, para você tá iniciando. Então, às vezes, eu lembro quando estava dando as primeiras aulas, né, sobre lá dos projetos de console, dá uma causa uma estranheza quando você não tem ainda, não conhece todos os recursos, né, de classe, método, o que que é aquele static. Então é mais para facilitar quando estiver trabalhando aí, tal. Tem esse link aqui também, deixa eu carregar ele rapidinho. Então aqui você copiando aquele link, colando, ele vai dar para você a informação que eu comentei basicamente, tá? Mas aí ele fala, né, ó, com isso daqui, quando ele for compilar a aplicação, então ele vai gerar o código certinho, completo. E aí você tem a parte das diretivas, que ele já inclui, né, ó, diretivas implícitas do using. Então quando você vai criar as aplicações, ele já vai colocar todas essas referências para você, sem você ter que ficar colocando isso diretamente, tá? Aí você pode desativar também, se quiser que ele faça isso. Se você mesmo quiser marcar, tem como configurar isso. E é mais essa diferença. E ele mostra aquela opção, né, que a gente viu lá, que você desmarca para você utilizar ou não esse recurso. Vamos criar outra aplicação agora. Criar uma API. Web API. Deixar com esse nome mesmo. Vou deixar aqui sem HTTPS. Eu vou usar 3.1 por enquanto. Depois a gente faz um vídeo só do 6, detalhando algumas coisas. Mas eu quero mostrar aqui essa parte, como ele melhorou essa parte do autocomplete, né? Antes ele conseguia completar algumas palavras-chave que você ia usar, mas agora ele está mais inteligente, então ele consegue pegar assuntos assim de contexto que você está desenvolvendo e ele ajuda você a otimizar aí no tempo de desenvolvimento, tá? Eu vou criar só um projeto mesmo, não vou criar todas as camadas, projetos, adicionando, só para a gente ver isso na prática. Então vamos criar aqui uma pastinha chamada Models. E a gente vai montar um cenário parecido com o que a gente já fez nos outros vídeos, só para a gente testar esses recursos aí do autocomplete, tá? Então vamos ter nossas entidades, vou ter um repositório e um serviço, tá? Nossos repositories e nossos services. Só falando novamente, não vou montar os projetos certinho, né? As bibliotecas, a gente vai usar aqui mesmo nesse projeto. É mais para esse teste específico, tá? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, a classe de personagens. Tem aqui meus personagens. A gente pode criar já também o repositório. Tá, já vou criar aqui a minha classe. O personagem repositório. Vou deixar a interface dele aqui também criada. Adicionar um novo item. Vou ter aqui a opção de interface. Aí eu vou deixar o i, personagem repository. E aí eu vou ter a mesma abordagem aqui no serviço, tá? Então vamos criar a classe aqui, personagem service. E aí vou também deixar a interface dele aqui bonitinho. Adicionar novo item. E aí você altera aqui para interface. Não esqueça do i de interface para não ficar com o mesmo nome, tá? Show, vamos lá, vamos para o nosso personagem. Então a gente vai criar uma propriedade. Então vamos dar um prop duplo tab, isso a gente já tinha no 3.1. A gente vai ter basicamente aqui um ID do personagem. A gente vai deixar como string, né? Mas tudo bem. Vamos ter 3 propriedades, tá bom. Então vou ter aqui o nome dele. E qual que é a série que ele faz parte. Então, 3 campinhos, muito bem. Vamos criar aqui também. Vamos fazer aqui no
na interface mesmo. Então, ó, a gente vai ter basicamente aqui a listagem. Então, tem uma lista do meu personagem. Boa, deixa eu dar só um Ctrl ponto aqui para ver se ele entendeu o que é collection. Tá, incluiu. Ó, então ele vai listar. Vou retornar um nulo por enquanto. E aí eu vou ter também uma pesquisa, né? Pelo ID. Então eu posso chamar isso aqui de get, tá? Pesquisar. E eu retorno apenas um personagem. Por enquanto vamos deixar retornando nulo, que a gente não tem um repositório ainda, né? Na verdade aqui é a interface, né? Eu acabei já implementando. Então vamos deixar aqui, ó. Só o contrato, né? Tem get, tem list. E aí eu vou ter o repositório que vai implementar ele mesmo, né? Então vamos lá. Então, quando eu vou colocar aqui, ó, eu dei um espaço depois da classe, ele já entendeu pelo nome, né? Ele já associou que esse repositório vai ser implementado e ele já sugere que seja a partir da minha interface. Se dá um tab aqui, ó, ele já completa para a gente e não precisa nem digitar nada aqui para poder fazer com que a classe implemente a interface. Então, tá vendo? Ele já pegou pelo contexto o assunto aqui para a gente. Aí depois ele vai dar o erro porque ele está falando que não está implementando a interface, né? Poderia dar um Ctrl ponto ali, Ctrl Tab para ele implementar explicitamente, mas eu já tinha feito. Então, vou deixar aqui. Ó. Então, a gente já ganha um tempinho aqui na hora de desenvolver, né? Ó. Vamos pegar aqui, voltando aqui no repositório. Eu vou ter os mesmos métodos aqui no meu serviço. Poderia até criar uma outra interface só para ter os tivesse de recurso, né, métodos em comum. Mas por enquanto já nos atende aqui, tá? Então vou fazer o serviço. Então tenho aqui a minha classe personagem service. Opa. Então a gente vai pedir para ele implementar esse personagem service pra gente, né? E aí eu tenho Ctrl ponto, implementar a interface. Boa, muito bem. Show. Então vamos aqui no repositório agora, a gente vai definir, pegar aqui o construtor, e a partir dele a gente vai montar vamos fazer uma carga das informações, tá? Só para a gente poder ver na API, pede para gerar o método, ele já carregou aqui, faltou um ponto e vírgula, e eu vou adicionar alguns personagens. A gente vai criar uma lista aqui, uma lista estática, vai ter a minha lista, né, dos personagens. Ó, ele já completou aqui também, tá vendo? Opa, eu comecei a digitar e já sacou que eu ia usar esses personagens, já era o nome pra gente, e ele já dá até a opção, ó, se eu quero já instanciar essa lista, tá? Enquanto eu vou deixar ela nula, e a gente vai fazer isso no nosso método, tá? Então, newly, iremos implementar, eu acho que ficou errado aqui, personagens, já ajusta, bonitinho, instancia. Ó, ele já está incluído. Opa, você quer fazer uma validação aqui, ó? E era uma coisa que eu ia fazer para verificar, né? Se a lista fosse, se ela estivesse nula para ele instanciar. E ele já fez para a gente. Inteligente, bonitinho, hein? Compilador, o Visual Studio está com os recursos bacanas. Bom, vamos adicionar aqui alguns personagens e aí a gente implementa o restante aqui do código, né? Ó, então ele também já sugere, ó. Ah, você está adicionando, vai ser um personagem. Então ele já, se der um tab aqui, ele já acrescenta pra gente esse recurso. E aqui eu vou colocar os campos, né? Então vai ter um ID, o nome e por fim a série. Então eu vou copiar isso aqui, eu vou incluir uns 5 personagens só pra gente testar. Então eu incluí aqui alguns personagens e eu incluí só mais uma validação para ele ver, né? Se a minha lista aqui tiver nula ou se ela tiver zero, não tiver ninguém, aí eu então instancio a lista e aí aqui eu incluo meus personagens, tá? Então você pode incluir da série que você quiser aí. Coloquei só como exemplo. E aí a gente vai implementar aqui os nossos métodos de listar e pesquisar. E a gente vai pegar essas informações a partir dessa lista aqui de personagens, tá?
Então, no nosso list aqui, a gente retorna personagens. Aí eu posso só ordenar aqui, ó, só para ficar mais bonito. Vamos dar aqui um nome mais simples aqui, né? A gente pode falar se eu quero ordenar pelo nome deles, por exemplo. Vamos ordenar pelo nome, só que aí eu tô fazendo aqui o list. Antes do list, não. Deixa o list aqui embaixo. Vamos fazer só um order by aqui. Ordenando pelo nome dos personagens. Boa. Então tá pronto aqui o list. E aqui eu vou pegar a minha lista. E a gente faz uma pesquisa nela, né? O first. A gente pode usar esse order default. Se der algum problema, não encontrar, ele retorna nulo. Personagem que tem um ID igual ao ID passado aqui na minha requisição. Boa. Então tá pronto o repositório. Vamos seguir aqui para o nosso serviço. Então, basicamente, a gente vai injetar aqui o repositório e fazer a chamada dele nos métodos, tá? Então, só dar espaço aqui, ele já sugere o construtor. E aqui a gente vai montar, então, o nosso repositório. Vamos fazer a chamada nele. Nosso personagem repository. Aí ele já entendeu aqui, né? Ele já sugere também. Então, ele sugeriu o nome. E aqui no construtor a gente vai incluir ele, né? Personagem repository. E agora a gente faz aqui a inclusão dele aqui, ó. A injeção da independência. Opa. Personagem repository. Show. Boa. Agora é só retornar, né? Esse return. Repositório. Get. Passando ID. E aqui a mesma coisa, né? Repository. List. Ok. Agora a gente vai criar o nosso construtor. New writing. Opa. Controllers. Adicionar aqui o controller. O controller. A gente vai usar o do API. Adiciona. Personagem controller. E aí manda pra gente bonitinho. Show de bola. Então vamos injetar aqui, ó. Ele já tinha sugerido aqui o construtor. E aqui em get serviço, não. Personagem service. Colocar o read on aqui nele, que a gente não vai alterar depois. E a gente injeta ele aqui no nosso construtor. Boa. Muito bem. Agora é só montar os endpoints e a gente depois configura a injeção de dependência, né, entre as classes e interfaces. Então, vou ter aqui o meu list. Aí vai ser do verbo de get, né, que é só a consulta. Faço aqui a chamada, ele também apareceu para completar aqui já o serviço, o list. E o get. Como os dois são do tipo do verbo get, na hora dele fazer a consulta, para ele saber qual que ele tem que chamar por default, é o que não tem roteamento, né? Se eu não colocar o roteamento em um deles, ele vai falar que tem aqui múltiplos endpoints do tipo get, ele não sabe para onde ir. Então aqui nesse get que vai precisar pela chave, eu preciso colocar esse route, tá? Fazer o roteamento e informar aqui o campo que vai vir na hora de fazer a consulta. E tá pronta a nossa aplicação. Exemplo, a única coisa, eu preciso configurar as interfaces, né? A relação da injeção de dependência delas em versão de controle. Vamos iniciar a aplicação sem fazer isso, só para ver o que acontece. Dá o play e vamos testar. Sem configurar, vamos ver se ele passa. Então ele carregou, aparece aquela parte inicial, né, do forecast,
Só que não é o nosso endpoint, esse cara, né? A gente vai colocar ele aqui, ó. API personagem. Pedir para executar. Vamos aguardar ele carregando aqui. E tá lá! Ele disse que deu um problema, né? Ó, não conseguiu resolver o serviço quando ele tentou ativar a nossa controller. Que a gente invocou ela aqui. Quando ele tentou invocar essa controller, o que que acontece? Ele vai ver, opa, quais são os recursos que eu estou usando para poder utilizar essa controller. Então ele tenta usar esse recurso da interface do serviço. E aí ele fala, opa, quando eu fui utilizar esse serviço aqui, ó, dentro da controller eu não consegui ativar, não consegui entender ele. Ah, ele até dá uma dica pra gente, que é referente à injeção de dependência, né? Então é isso mesmo, a gente não fez a configuração. Esse erro é bastante comum você tomar quando você está começando a programar. Você implementa tudo bonitinho, mas você esqueceu de fazer a injeção de dependência aí, por isso que ele deu erro. Então, vamos ficar ligeiro com isso aí, tá, gente? Boa. Como resolvemos? Na classe de configuração startup, na configure services. Então, esse aqui que a gente vai incluir, nossos services. Vou adicionar aqui corporate do meu serviço. Personagem service. Vou só diminuir aqui um pouquinho. Vírgula. E aí a gente vai ter o nosso personagem service, né? E aí o meu repositório, nesse caso, eu vou pedir para ele iniciar com um singleton, porque eu quero que ele carregue aquela lista só uma vez, tá? Fique passando toda hora naquele construtor, não. Então vai ser um personagem repository. Meu filho, é repository esse, tá? Repository, boa. Outro ponto, dá um use, encontrou, configurado, compilado, e agora é só iniciar a aplicação. Ele carregou aqui pra gente por cache, vamos copiar aqui, colocar o nosso personagem, e agora ele traz bonitinho pra gente, ó, todos os personagens no método list. Se a gente fizer o nosso get aqui, passando um parâmetro, ele retorna aí o personagem específico, né? Yusuke, Seiya, e se eu digitar um que não existe, aqui a gente não consegue ver, mas se eu usar o Postman, ele vai retornar lá um 204, que ele não encontrou, sem conteúdo, né? Por enquanto ele está retornando 200, quando ele encontra, ele retorna o JSON pra gente, bonitinho, com os dados. Certo? Então é isso, é só um exemplo bem simples pra gente ver esses recursos do autocomplete, que ele vai ajudando você, e aí você vai ganhando produtividade quando estiver desenvolvendo aí no dia a dia. Tá certo? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like para ajudar a gente e um abraço. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Joia!